A direção do programa me informa que nós já temos no telefone do Participação Popular um deputado de primeiro mandato, o Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, que é descendente de belga, né, deputado? E eu não sei nem se eu pronunciei direito o seu sobrenome, é isso mesmo? Fontaine? Alexis Fontaine, quase isso. Muito bem, deputado. Bem-vindo à Câmara dos Deputados. Obrigado por nos atender aqui no Participação Popular pela primeira vez, deputado. E pela informação que eu tenho, o senhor é empresário, né? Tem experiência, já é engenheiro mecânico, é empresário, participa do Conselho do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo e chega com propostas para essa área também. O senhor tem ideias para isso? A gente sabe que a educação no Brasil, de modo geral, é desafiadora e essa questão da capacitação, da educação para o mercado de trabalho é tema de muitas discussões aqui na Câmara já há bastante tempo. E de que forma que o senhor chega para esse mandato agora, pensando sobre esse assunto? O que o senhor gostaria de defender? Qual seria a sua bandeira, o seu ponto de vista sobre essa questão da qualificação profissional aqui? Então, na minha campanha, eu falava muito no que eu chamo de inclusão social sustentável, aquela inclusão social que para de pé sentado. E nessa inclusão social sustentável, eu sempre falava que era necessário duas coisas: ensinar a pescar e ter ambiente de pescaria. Do lado do ensinar a pescar, é o que nós estamos discutindo agora. Educação fundamental de qualidade, educação profissionalizante, ensinar a aprender, porque o que nós estamos observando é que, apesar de toda essa quantidade de informações, as pessoas não sabem como processar isso e não estão sabendo aprender com isso. Eu tenho 3 filhos e a gente observa que eles não têm dificuldade em criar uma história. Acho que quando a gente era mais jovem, eu tenho 51 anos de idade, não tinha internet, não tinha videogame, você tinha que inventar a tua brincadeira na rua e você tinha um processo de aprendizado e tentativa e erro muito bacana. Hoje tem outros ambientes, mas eu sinto que essas pessoas estão sem história. Até para botar no currículo para poder pedir um emprego. As pessoas não têm diferencial. Isso é lamentável, não? É uma das complicações que a gente estava falando aqui, deputado, agora há pouco. E de que forma que o senhor acha que o Congresso Nacional pode entrar nessa questão? Porque a gente sabe que sempre existe o problema da falta de recursos disponíveis. Por um lado, o setor empresarial busca redução tributária, mas, por outro lado, a gente viu, por exemplo, o entrevistado do Paulo José lá no centro de Brasília, o nosso repórter que está lá na rodoviária, o entrevistado falou, devia ter mais curso gratuito, o governo devia dar mais curso gratuito. Para o governo fazer isso, precisa cobrar imposto também. Então, assim, existe uma dualidade, existe a questão de falta de recursos, principalmente. De que forma que o senhor acha que poderia o Congresso fazer alguma coisa nessa questão? Mas eu acho que aí é um erro muito grande. Na verdade, tem até excesso de recursos para a educação. O que acontece é que os recursos são extremamente mal aplicados e fora da base da pirâmide. Em vez de se investir na educação fundamental profissionalizante, ficou aplicando na universidade, nos cursos superiores. Mas os filhos dessas pessoas lá em cima nas universidades vão entrar na mesma escola ruim. Então a gente não cria um ciclo virtuoso. O empresário pedir menos impostos ou pagar menos impostos não é o empresário, viu? É o consumidor. O empresário não paga imposto. Quem paga é o consumidor do produto. O empresário basicamente é um recolhedor dos impostos que o governo impõe, porque ele vai botar no preço do produto ou do serviço o custo que o governo impôs via impostos. Então não tem uma dubiedade aí, muito pelo contrário, a gente gostaria de ativar a economia. O empresário, percebendo essa dificuldade, que é a falta de capacidade, ele cria mecanismos de, ele mesmo treinando a sua mão de obra. O SENAC e o SENAI são 2 escolas fantásticas, que todo mundo sai lá praticamente com empregabilidade 100%, mas não é o suficiente. Se a gente pudesse multiplicar esse tipo de modelo, nós teríamos uma capacitação muito maior. De fato, a gente vai contratar pessoas, as pessoas vêm muito mal preparadas, mal alfabetizadas, não sabem fazer interpretação de texto, não sabem fazer uma simples conta de porcentagem, que atrapalha demais a contratação. Luiz? Olha, nós tivemos, o deputado bota um ponto que eu acho que é extremamente importante para nós termos uma visão histórica disso. Na década de 90, e mais ou menos em 1990, foram criados os Conselhos Estaduais do Trabalho e, através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, foi destinado uma verba vultosa e um fundo fantástico de formação profissional.
Só que em vez de direcionar esse fundo para as escolas de formação existentes e ampliação da sua rede de atuação, foram investidos em muitas ONGs e outras instituições políticas que não tinham a formação profissional como um todo e não tinham acompanhamento profissional. Tanto que quando o FAT deixa de investir recursos de formação profissional dentro disso, essas instituições de ensino somem, elas deixam de aparecer e deixaram um vácuo. Nós temos buscado dentro das unidades do SENAC, também nós temos, além do ensino, nós temos o que chamamos de banco de oportunidades, onde no banco de oportunidades nós ensinamos a fazer o currículo, a se apresentar, e o elo de ligação, o que nos dá uma alta taxa de empregabilidade, como muito bem colocou o deputado, junto ao mercado de trabalho. Eu não sei se o deputado está acompanhando o programa pela televisão. Quem falou, deputado, agora foi o Luiz Gastão Bittencourt, que é da Confederação Nacional do Comércio. CNC, né? Isso. CNC. Isso. Eu só queria... A professora Terese também, da Universidade de Brasília. Boa Terese tarde, deputado. Eu só queria fazer uma complementação. Eu acho que é importante a Câmara realmente se debruçar com cuidado nas análises dos dados. Eu sou da universidade, eu sou professora na universidade desde 1991, eu formo professores, né, que são aqueles profissionais que vão atuar no ensino fundamental e no ensino médio. Eu acho que a questão do investimento na educação não é tão simples assim, porque a gente está dentro da universidade, não sobram recursos, né? A questão da educação como um todo, eu acho que tem agora uma grande oportunidade com a Base Nacional Comum Curricular, né, que o MEC está implementando em parceria com o CONSED, Undime, com todas as secretarias de educação estaduais e municipais, para a gente ter uma revolução nesse país realmente, né? Eu acho que a base é realmente investimento no professor. Eu acho que está faltando olhar com carinho, né, no investimento profissional, salarial, emocional, de segurança, né, desses nossos professores que estão aí, Brasil afora, em todos os níveis de ensino, inclusive nas universidades. Deputado Alexis? Oi, estou escutando. Pode responder? Tem uma respostinha final aí para a gente encerrar? Eu acho que faltar recurso sempre vai faltar quando você faz mau uso do recurso. E o que nós estamos observando no Brasil é assim, um desperdício absurdo dos recursos. Eu acho que os professores, de fato, têm que ser valorizados como a base de uma sociedade. Para mim, educação é algo estratégico e não é tratado como estratégico no Brasil. Mas quando a gente vê as universidades brasileiras, e eu acompanho várias aqui em Campinas, e a gente vê super salários, a gente vê gente aposentada ganhando salários enormes e integrais, a gente vê o desperdício em pesquisas que não tem foco. Quando a gente vê, por exemplo, a progressão nas escolas sem o comprometimento do aprendizado, me entristece muito. E me deixa muito preocupado, porque nós temos uma estatística que praticamente 25% dos jovens brasileiros são nem estudam e nem trabalham. E essa população é a população que vai gerar muito mais dor de cabeça para nós brasileiros. Nós precisamos preocupar com muito isso. A educação fundamental tinha que ser algo assim obrigatoriamente estratégico. Proibido deixar a criança fora. Os pais têm que obrigatoriamente manter e ter qualidade, de preferência de escolas integrais, né, tempo e período integral, para poder ter, de fato, um país que tenha uma base, uma estrutura. Eu investiria muito menos nas universidades e muito mais nas escolas. Obviamente, respondendo à professora Terese, é óbvio que nós precisamos formar bons professores, porque não tem como você ter uma boa escola de fundamental se você não tem bons professores formados. Mas a gente vê que o desperdício está enorme e me preocupa mais ainda o saque, o desvio dos dinheiros da educação. Quantos escândalos de merenda, de escolas, de livros didáticos, isso entristece todos nós brasileiros. Bom, deputado Alexis Fonte, mais uma respostinha rápida, aproveitar o deputado e até dar uma notícia. Nós tivemos hoje, agora pela manhã, uma reunião no Ministério da Cidadania, Esporte e Cultura com o ministro Osmar Terra, todo o staff dele e todo o Sistema S reunido. Estavam lá o comércio, a agricultura e a indústria, onde nós vamos buscar implementar ações
complementares, visando exatamente o segundo turno e a complementariedade dessas ações nas escolas. Nós tivemos a experiência no Rio de Janeiro agora, de fazermos uma parceria do SESC e do SENAC com o governo do estado do Rio de Janeiro, ainda no ano passado, onde metade das escolas, com mais de 300 mil alunos, foram beneficiados com o segundo turno, com atividades complementares, a educação profissional, o esporte, cultura e lazer. E é isso que nós queremos ampliar e poder fazer em todo o Brasil. Tá certo. Deputado Alexis Fonteira, a gente já está chegando no final do programa. Quero agradecer ao senhor por ter nos atendido aqui no Participação Popular. Obrigado e mais uma vez espero que em várias outras ocasiões a gente possa falar com o senhor aqui no programa. Agradeço a participação e o convite.